Écio, olhando, né, até para o cenário global como um todo, tentando fazer até uma comparação com o primeiro mandato e o segundo mandato do presidente Lula, que conseguiu surfar ali ondas de superávites, né, muito impulsionado também pela questão externa. A gente está num cenário muito diferente. Tanto olhando ali, né, para as principais economias, ainda com juros muito atrativos nos Estados Unidos, ainda mais com a vitória de Donald Trump, com uma política mais protecionista, trazendo uma leitura ainda assim, né, mais de inflacionária, talvez, ali nos Estados Unidos, que deve talvez deixar o Federal Reserve num território mais contracionista por um período um pouco maior, e ainda assim a gente tem uma demanda mais fraca da China. Como que, se o Brasil não fizer esse dever de casa, né, de olhar ali para um corte mais estruturante das contas públicas, sem esse ajuste fiscal mais sério interno, não dá para contar com o externo. Qual é a saída? Como você enxerga, de fato, os próximos anos para a nossa economia? Então, os governos Lula 1 e Lula 2, a gente realmente surfou, né, uma onda de prosperidade interessante puxada pelo mercado internacional. Essa foi a época que a China crescia 10% ou mais e que a gente conseguiu crescer muito em termos de balança comercial, de saldos positivos da balança comercial, que foram montando as reservas internacionais que nós temos hoje e que trouxeram uma maior estabilidade, né, macroeconômica e internacional para o Brasil. Hoje, se você tiver ataques especulativos à economia brasileira vindo de fora, você tem reservas internacionais que vão nos proteger nesse sentido, né, e um maior crescimento das exportações brasileiras naquele período, principalmente de commodities, né, do agro principalmente, ajudaram para que a gente tivesse um crescimento muito em linha com o crescimento que acontecia lá na China. A situação agora realmente é diferente, você tem uma China desacelerando, você tem um conflito comercial entre Estados Unidos e China que pode impactar a China e, consequentemente, o Brasil. Aí tem dois efeitos, né? Tem um efeito substituição de comércio e tem um efeito de redução de comércio. Se o Trump realmente pôr em prática a tarifa de 60% em cima de todas as exportações chinesas para os Estados Unidos, isso vai trazer uma redução forte na atividade econômica, principalmente o setor exportador lá da China. E aí, reduzindo essa atividade econômica, a China vai demandar menos insumos agrícolas, minerais, combustíveis, que o Brasil tende a oferecer, né? Hoje, a China detém 30% das exportações brasileiras, ou seja, quase um terço do que a gente exporta vai para a China, e é basicamente soja, minério e combustíveis, e isso tende a ser impactado diretamente. Por outro lado, essa medida protecionista do Trump pode também vir a trazer esse efeito de substituição de comércio que eu mencionei. Os Estados Unidos impondo barreiras comerciais à China e outros países, como o Trump disse que vai fazer, inclusive o Brasil, esses países vão retaliar contra os Estados Unidos, isso é um processo natural, e pode abrir novos mercados para os produtos brasileiros. Então, talvez isso tenha um lado positivo, né, no final das contas, para ajudar o comércio internacional brasileiro. Porém, ele talvez não seja o suficiente para substituir esse efeito de redução, né, de todo o comércio internacional. O que Trump está querendo fazer foi feito lá em após 1929, 1930, com as leis tarifárias Smoot-Hawley, onde o comércio internacional praticamente parou na década de 30. Isso foi muito danoso para a economia mundial. A partir daí, várias iniciativas aconteceram dentro dos Estados Unidos para que você tivesse um processo de redução de tarifas e o comércio voltasse a crescer. Então, eu tenho sérias preocupações
com relação ao mundo como um todo desacelerar a partir de maiores tarifas que sejam impostas pelo governo Trump. Acredito que isso na prática não deva acontecer, porque você tem muito aquela questão de discurso e prática, né? Quando você está tentando se eleger, você termina oferecendo, né, mais do que é possível ser utilizado. E ainda você precisa discutir isso também a nível de Congresso, a nível de Senado, para que essas leis possam ser postas em prática. Vai ser muito danoso para a economia americana, inclusive, porque vai gerar inflação lá, e aí chega nesse outro ponto. Tendo mais inflação na economia americana, os juros vão demorar a cair por lá, e aqui, como estamos com o processo de elevação de juros, isso pode até, no final das contas, ser também um pouco positivo para a gente, porque você vai ter um processo onde os juros vão ficar mais altos aqui, mas em contrapartida lá nos Estados Unidos também vão estar mais altos, né, fazendo com que você não tenha uma disparidade tão grande. Claro, o ideal seria que caísse em ambos os países, para que você pudesse ter mais atividade econômica, mas acho que isso está meio complexo de acontecer aí nos próximos anos.